prestes de estourar uma bomba na Vila Belmiro, o Santos solta uma cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça vai aí ser divulgada pela imprensa maior, a platinada. Vamos lá. Eu vou compartilhar isso agora com vocês. Desde já, peço seu like. Vamos bater aí 6.600 inscritos. Se inscreva no canal, tá? E compartilhe com os amigos, porque aqui o papo é de Santista para Santista. Não temos medo nem receio de falar aquilo que é a verdade, ok? Bom, pessoal, o que está sendo divulgado é mais uma cortina de fumaça. Aliás, já fiz um vídeo aqui também, né, acompanhando também o Rodolfo Gomes, que a cortina de fumaça parou por aqui. Porque esse Santos, a notícia que está aqui, tá, pela Ana Canhedo e Murilo Tauro, que é setorista, são setoristas do Santos, é uma matéria totalmente parcial. Ela vai de encontro com a defesa de acusações que são feitas pelo Marcelo Teixeira. E aí, beneficia com a ação do presidente, que essa ação não é momentânea, não é atual, ela é de longa data. Aliás, já tem uns 2 meses. Tá aqui, ó. Santos contrata a corretora e inicia a busca de investidores para a SAF. Essa corretora é a XP, a mesma que trouxe Ronaldo para o Cruzeiro, a mesma que trouxe aos mecenas para o Atlético Mineiro e a mesma que trouxe o 777, né, para o Vasco da Gama, que também é a mesma que trouxe os parceiros para a Portuguesa. Lembrando que também tem que ser questionado essas futuras empresas, esses investidores. Por quê? 777 não é idônea, não foi idônea. Vamos falar também da Portuguesa, que quase foi ali, né, teve seu projeto SAF interferido por questões burocráticas. O próprio Botafogo, do John Textor, tem a Eagle, que vive devendo e com problema também de investimento. Aliás, o clube é um dos próximos à zona de rebaixamento. E também, falando na ajuda da empresa XP, Ronaldo, que fez dinheiro e vendeu a bucha depois para o Pedrinho BH. Mas vamos que interessa, vamos falar do nosso Santos. O clube procurou a XP para auxiliá-lo a encontrar possíveis compradores depois de uma avaliação inicial no valor de mercado. A ideia é propor mudança no conselho com propostas em mãos. O Santos já teve proposta. Aliás, ele foi um dos primeiros clubes grandes no Brasil a ser procurado para ser transformado em SAF, através do grego Evangelho Marinax. E lá atrás também, o próprio príncipe dos Emirados Árabes, sim, cogitou comprar o Santos e fez até sondagem para o pai do Neymar. Não levou adiante. Marcelo Teixeira gosta de ser centralizador, não viu que seria um bom horário. Mas, vendo boatos de possível afastamento, ele resolveu soltar essa cortina de fumaça. Aliás, pela Globo, né? O Santos deu início a um longo processo de busca pela venda de sua sociedade anônima de futebol. A diretoria procurou a XP Investimentos para que a corretora financeira possa auxiliar na estimativa de valor de mercado para a venda da SAF e também na busca de compradores. Será da XP a função de coordenar todo o trabalho de estruturação e a apresentação aos potenciais investidores, e o clube também terá o apoio do escritório Bichara e Mota Advogados, especializado na área esportiva e societária. E aí, né, a gente está falando do Marcelo Teixeira, que fala que não tem nenhum tipo de crise. Aliás, do Diário do Peixe, quando estava jogando o Santos, que, infelizmente, né, mais um empate no Allianz Parque, o repórter perguntou para o Marcelo Teixeira sobre se não vencer o Cortinas, o Santos vai sim entrar na crise, como se já não tivesse. Mas queria ouvir do presidente. O presidente voltou para ele e falou: você não está fazendo essa pergunta, né? Ironicamente. Aliás, ele disse assim: você não está fazendo essa pergunta para mim, né? O Santos em crise? Ironicamente, é isso que o torcedor está aguentando de um presidente que não atua, é omisso, e quem manda são os empresários na figura de Julian Bertolucci, como eu venho falando nas minhas lives. Aliás, se você não acompanha,
C10 Eterno Rei tem live 2 vezes por dia, 10 da manhã e 8 horas da noite, tá? Para que uma eventual venda se concretize, o primeiro passo é conseguir a aprovação do Conselho Deliberativo na Assembleia, que já foi. Desculpa, isso aqui é tão velho, olha só como foi datado pela Platinada, ó, 14/5, 3 horas atrás. Isso aqui já foi, o Santos pode ser SAF, ó, desde antes do Neymar chegar, o Santos já pode ser SAF. O Santos não pode vender a sua sede, sua parte associativa, tá? Do sócio, a sua parte do sócio. Agora, falando do futebol, a parte desportiva, o Santos pode ser SAF sim. E é esse que o torcedor quer, que seja feita, né, a venda da SAF, porque o departamento de futebol é que está acontecendo a tragédia. Aliás, é esse departamento de futebol que o Santos precisa ser transformado em uma equipe profissional. Aliás, no Brasileirão Rei, onde fizeram homenagem após a morte do Pelé, o Santos conseguiu a proeza de ser rebaixado no Brasileirão, que você não merecia nem cogitar. Aliás, nem ter futebol. A sequência do futebol deveria ser paralisado. Não morreu qualquer um, infelizmente. Falar em morrer é difícil, triste. Mas morreu só o rei do futebol. De todos os tempos, o atleta de todos os tempos, o único que parou a guerra, o único que pode se comparar ao próprio Santos. Agora, trazem o Neymar, e a mentira que está sendo vendida, a narrativa, é que com o Neymar em campo o Santos não cai, meu amigo. O Neymar não chega nem aos pés do Pelé. O Neymar não está nem jogando. Então me desculpa, tá? Essa parte que vocês têm que entender. O Santos precisa ser SAF. Precisamos de uma gestão profissional. Ou vamos cair e não vamos subir durante um bom tempo. É isso que você reluta? É isso, Marcelo Teixeira, que você quer para o Santos? Então se afaste. E aí, sobre afastamento, a gente vai continuar a falar no final do vídeo, porque tem uma notícia bomba que será postado, divulgado amanhã, junto com outras, inclusive com o Santos, que foi atrás do Boto para tentar negociar o Neymar para o Flamengo. Ele foi procurado pelo Flamengo antes de ir para o Santos e ele não teve intenção. Aliás, o Felipe Luiz não queria ele, junto com o Boto. Agora, a imprensa está falando que o pai do Neymar, o staff do Neymar, foi atrás do Flamengo para ouvir a proposta, para oferecer o Neymar para o Flamengo, porque o Santos não tem possibilidade de pagar, de arcar com as despesas. A receita não está batendo, não está entrando a receita que imaginava, né, gerar receita. Agora a dívida ficou. A folha que beira 30 milhões. Tudo isso vai ser divulgado nesta quinta-feira. Então, se você por acaso perder à noite, às 8 horas da noite, faremos uma live dedicada. Faremos uma live esmiuçando todos esses rumores barra rumores confirmados do Santos Futebol Clube. Vamos continuar o que é a SAF aqui, tá? O que é a SAF? Entenda, o modelo revolucionou o futebol brasileiro. Perdão, não revolucionou. Revolucionou Curitiba? Revolucionou o Vasco? Revolucionou o único que saiu, porque fazia tempo que não ganhava nada. O último título foi em 95, brasileiro, roubando o nosso Santos. Foi o Botafogo. Tá? Ganhou a Libertadores porque tinha um time ligado. Mas olha, financeiramente falando, está quebrando. Foi vendido para alguém que não tem administração como crucial, como algo importante. Se ele não sabe gerir dinheiro, e aí, lógico, ele tem muito dinheiro, mas está quebrando. Ele é dono do Lyon, pegou o prêmio da Libertadores para pagar as dívidas que tinha no Lyon, que poderia até ficar de fora do Campeonato Francês. Então a gente não pode falar que essa SAF revolucionou o futebol. Isso aí também é outra que eu não posso falar para você como afirmativo, porque para mim não é. Tanto a SAF quanto as bets estão quebrando, estão enganando os torcedores. E lá no final você vai entender quando o time estiver na miséria. Existe diferente modelo de SAF e ainda não é possível saber qual o Santos vai apostar. Uma vez que a empresa seja constituída com todas as aprovações, é possível vender parte majoritária, minoritária ou todo o seu capital para um dono.
Botafogo, Cruzeiro, Vasco com John Textor, Ronaldo e 77 Partners, respectivamente, foram os primeiros exemplos de times grandes no Brasil. O Atlético Mineiro também. E agora uma empresa com fins lucrativos administrado como tal. Embora a vinda de Neymar tenha despertado inúmeros rumores sobre transformação do Santos em SAF e a possível compra por parte do pai dele e investidores do projeto que está sendo estruturado pelo Santos, nesse momento não tem qualquer relação com o craque. Então, por alto que eu fiquei sabendo que o Neymar ainda não renovou com o Santos, tá? E essa pressão agora está chegando, véspera de um clássico. Essa pressão está chegando. Neymar vestiu a camisa ontem e postou foto do Flamengo, com esse rumor de Flamengo, no stories dele do Instagram, aumentando a pressão. Acredito que tenha, e também com a ausência do Neymar pai, que começaram as obras no CT Menino da Vila, que Neymar pai prometeu. Demoliu o vestiário. Isso era para começar na segunda quinzena de maio, já começou dia 10, sábado. E isso, com um projeto maior, que é a modernização do CT Meninos da Vila, ele não aparece. Será que é exatamente para vender essa matéria, essa narrativa, que ele realmente está afirmando o descontentamento com o Santos Futebol Clube, ou promessa que não foi feita como uma possível SAF em junho para a possível renovação do Neymar com o Santos? Junho está chegando. O Santos está se perdendo em campo. Fora das quatro linhas, ele se perdeu muito tempo. Então acredito que a bomba desta quinta-feira, repito, vou fazer uma live 8 horas da noite. Se você não conseguir ver, eu vou esmiuçar para vocês no detalhe, tá bom? A iniciativa do presidente Marcelo Teixeira, além do comitê de gestão, a Hexa Capital, na presença do seu sócio Alexandre Cobra, a empresa de investimento tem sido parceira do clube na estruturação do projeto. Procurado pelo GE, o presidente Marcelo Teixeira confirmou as conversas com a XP e busca investidores e a possível transformação do clube em SAF. Eu vou parar aqui porque o Santos não quis vender a base para o Marinax e ele foi e comprou a base do São Paulo. Investiu 100 milhões. Por que o Santos não fez isso? Porque quem manda na base do Santos são os empresários. E os jogadores são vendidos, às vezes promessa, como o próprio David Washington. O Santos faz o impossível, transforma esses jogadores em médios para bom, mas não virou. É vendido para o Chelsea, foi ele, foi o Ângelo. Não vingaram e o Santos tem a pachorra de contratar de volta pagando 800 mil por mês e com a opção de compra. Só quem ganha é o empresário, que você acha que nessa transação ele não ganhou? Você acha que ele não ganhou? Ele ganhou na venda e ganhou no empréstimo. E o Santos, que ganhou? Ele ganhou desportivamente falando? Ele foi decisivo em algum jogo? Aliás, no último jogo, perdeu que seria gol da vitória. Não culpo. Culpo quem trouxe de volta. Tendo o Furt pagando 1.300.000. Aliás, que reintegraram, né? E também reintegraram o filho do Ademir Quintino, o Andrei Quintino. Por que será? Tem medo? Porque o Rodolfo Gomes estava na live do Ademir Quintino e falou que ia soltar uma bomba. Está com medo que essa bomba seja soltada lá no Ademir Quintino, que é um canhão. Um jornalista, mais de 30 anos de experiência. Então, para calar a boca do próprio Ademir Quintino, deu uma oportunidade para o filho dele, porque ele está no Santos há muito tempo e já teve duas, né, reintegração com o Santos e não vingou. Se fosse um salário alto, se o Júlio Furt fosse filho do Ademir Quintino, o Júlio Furt Quintino, aí você entender. Pagando 1.300.000, eu vou trazer aqui. Vamos ver se ele melhorou. Mas agora não dá para entender o Ademir Quintino, né? Tem logicamente, uma convivência não tão boa com o Marcelo Teixeira. Aliás, saiu da TV Santa Cecília, Unisanta, por ter ideologias diferentes. Por não compactuar com ideias no qual outros que estão lá até hoje puxando o saco fazem. Help me, help you, né? Help me, help you, né? E o outro amiguinho dele que trabalha lá também,
o Santos vai para Libertadores. Final do ano, me cobra. Não somos bobos, tá? Não somos bobos. Não interessa pra você, palhaço. Abram o olho. O torcedor não é bobo, vai cobrar. Fica defendendo quem faz o mal para a instituição, vai sobrar para vocês. Vai querer defender emprego, vai ficar sem emprego porque o presidente acaba, hein? O presidente vai embora. E depois esse não volta mais, é o último mandato. E aí? Competência você tem para segurar emprego na TV do homem? Vai ficar metendo o pau no outro presidente? Porque se não meter o pau, o próximo presidente que vem aí da oposição, certamente, se não virar SAF, você não vai. Aliás, por que não se veste não se fantasia de palhaço igual fazendo no outro presidente? Na gestão do outro presidente. Por que você não fantasia de palhaço ou help me, help you? Rabo preso, né? Pois é, rapaziada. É através desses falsos jornalistas, falso não digo no diploma, mas digo no procedimento, que isso é o pior, que não narra os fatos verídicos, que inventam algo que está acontecendo, como a cortina de fumaça, que o Santos acaba acreditando, os torcedores vão até atrás, né, dessa informação, ou até, como o torcedor saudosista, como o próprio Pedro Martins disse, então acaba acreditando, porque falar coisa boa nessa situação é música para o ouvido santista. Eu não falo coisa boa se não existe. Quem me acompanha, estamos há 10 meses, estamos com quase 7 mil inscritos. Aliás, peço até para você se inscrever, porque dá trabalho para fazer vídeo do Santos, ainda mais na situação que o Santos se encontra. Tá? Rapaziada, é isso. Esse vídeo fica por aqui. Forte abraço. Júlio Paladino, Santos, sempre Santos. É nóis.